Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso cultinho do Rafinha, desta vez o episódio de número 8. E vamos começar com uma oraçãozinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui presente hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos pensamentos, nossas omissões, Pai. Faça que a Tua palavra seja feita, dita aqui hoje, Pai. Faça que a Tua vontade seja feita, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, consagra esse culto a Ti, Pai. E que seja você é muito sem educação, Pai. Que seja você falando, Pai. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Amém, Pai. Glória a Deus. Então, antes de pular já para um texto bíblico, eu queria dar uma explicaçãozinha mais recente para começar o episódiozinho de hoje. Eu queria dar a explicação sobre o que é o pecado o pecado na sua base. O pecado, a gente pode ver que ele é descrito na Bíblia como algo que foge da vontade de Deus. O pecado é algo que se desvia da vontade de Deus. O pecado é tipo, se for traduzido de uma forma assim, já das línguas de origem, que eu não vou saber agora, mas se for traduzir é tipo errar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Se você errar o alvo, você está pecando. Então a gente pode ver que isso daí é o pecado. O pecado é você errar o alvo. E Satanás, ele é descrito também na Bíblia como se ele tivesse ao nosso derredor como um leão feroz, buscando um momento oportuno para nos fazer pecar, errar o alvo de Deus. E sabe uma coisa que é muito interessante nessa passagem aí de Satanás? Que ele fica ao nosso derredor esperando um momento oportuno para nos fazer errar. Então, tendo isso em mente, eu quero ler uma passagem aqui hoje, Números 20, versículo 7. Águas da rocha. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tome a vara e junte-a para a congregação, tu, Arão, teu irmão, e fala com a rocha perante os olhos dele. Ela dará sua água, e assim tirarás água da rocha, e darás de beber a consagração aos seus animais. Aqui é uma ordem de Deus e expressa a vontade dele, que é tomar a vara, ajuntar a congregação e falar com a rocha. Essa aí era a vontade de Deus seja feita, é essa. Beleza, então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Até aí tudo bem. Moisés e Arão juntaram a congregação diante da rocha e lhe disse: Ouçam agora, rebeldes, porventura lhe faremos sair água dessa rocha? Então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha com sua vara 2 vezes. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. E daí é essa historinha. A historinha de Moisés tirando a água da rocha, né? Que até hoje virou um ditado popular, né? Que tirar a água da rocha é uma coisa impossível assim para conseguir resolver os problemas. E vamos ver o que aconteceu nessa história. Que Deus tinha dado uma ordem para Moisés: Moisés, vai lá, fala com a rocha e vai sair água, vai ser legal. Todo mundo vai me reconhecer como Deus, vai ser gente boa. E daí Moisés chegou lá, porque tinha uma ordem anterior de Deus que falava o seguinte, viu? Vai lá, pega a sua vara aí, bate na água e ela vai ficar pura para toda a congregação de Israel beber. Essa daqui não é bater na rocha igual ele bateu na água, é falar com a rocha e aí vai sair. Isso tudo tem um sentido profético, que a rocha era Jesus, que na primeira vez que bateu era a lei em cima. Daí tem o profético, né? Sobre essa passagem, que depois é falar que ao tempo da graça de Jesus, como ele seria depois crucificado. Tem um monte de simbologia atrás disso, e Deus queria demonstrar isso para o povo. E Moisés desobedeceu essa ordenança de Deus. Agora vamos ver aqui o que eu estava falando sobre pecado, que ele procura um momento oportuno para tentar atingir a nossa vida. Então vamos ver aqui onde que está o momento oportuno que fez Moisés sair da vontade de Deus. Então vamos lá, quando Moisés começou a fazer as coisas. Lembrando que o povo estava em cima de Moisés, né? O povo estava cascando o pau no Moisés porque não tinha água para beber. Então Moisés, cadê água, cadê água, cadê água? Queremos água. Parece o povo hoje pedindo por carne, mas tá bom. Tá tudo certo.
Moisés estava lá com pressão do povo, e ficou irritado, né? Vamos falar com Deus então, né? Vocês estão reclamando para mim? Reclamam para Deus, quem está sustentando tudo é Ele. Então beleza, falaram com Deus, e daí Deus mandou fazer tudo isso. E até aí tudo bem, Moisés pegou a vara, igual Deus tinha ordenado, juntou a congregação, igual Deus tinha ordenado, e aqui começou a primeira tentação de Moisés a pecar. Que Deus não mandou Moisés falar nada para o povo, e ele foi lá, irritado, meteu o pau no povo. Ouçam agora, rebeldes, porventura de fazer sair água dessa rocha? Deus não tinha falado para Moisés dizer nada disso. Ainda só para ir lá, falar com a rocha, não com o povo, e ficar tudo certo. Só que em vez disso, ele pegou a vara, bateu na rocha igual bateu na árvore, ainda 2 vezes, né, para ter certeza. E dali saiu água do mesmo jeito, porque Deus cuida do seu povo, né? Independente da atitude errônea de Moisés, Deus se preocupa com o povo dele. Então, a gente pode ver que Moisés ele foi tentado com a ira. Moisés se irou com o povo quando ele falou aqui: ouçam agora, rebeldes. Moisés estava tentado com a ira, que ele se distraiu, e isso levou ao pecado dele. E agora lhe apresento o tema do nosso cultinho hoje, que é a distração. A distração em si, eu venho dizer aqui que ela não é um pecado. A distração é algo que vem para, igual o nome diz, né, para nos distrair. Que é a vontade do Senhor. Esse é o principal instrumento que Satanás usa, principalmente nos dias de hoje, para fazer um cristão pecar. Por exemplo, aqui meu celular, ele tem várias coisas úteis que eu posso usar para adorar a Deus, tananã, mas aqui também tem coisas que vai me distrair e que não é pecado. Um vídeo do YouTube, por exemplo, como, sei lá, um vídeo que me interessa sobre anime, desenho, que eu tenho 17 anos, vamos me respeitar um pouquinho. Eu tenho 17 anos aqui, eu gosto dessas paradinhas meio besterol. Mas é coisa que distrai a gente. De fato, é uma distração. E aí a gente tem que ver aqui. Qual que são as ordenanças de Deus para todos os cristãos? São uma ordenança de Deus que fala para o cristão fazer a todo momento. E qual que é a finalidade dela? Então a gente pode ver que as ordenanças de Deus a todo momento que Ele nos diz... Eu deixo até escritinho aqui. Espera aí. É que a gente ore sem cessar, que a gente vigie e que a gente vigie e para meditar na palavra dia e noite. Essas são 3 ordenanças de Deus que Ele fala para a gente fazer a todo momento: é vigiar, orar e meditar na palavra. Só que assim como Jesus resumiu todos os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo, é muito fácil a gente resumir essas 3 ordenanças como mantenha a conexão com Deus. Porque essas 3 coisas aqui, não é que é para meditar na palavra, para você se tornar um sábio, ou para orar toda hora, para você se tornar um santo, mas é para você não se distanciar do Senhor. A gente pode ver que Moisés, nesse momento aqui, ele se distraiu com a ira do povo. O povo estava metendo pau em cima dele, ele se distraiu. Ele deixou de orar sem cessar, ele deixou de meditar na palavra, ele deixou de vigiar nesse momento, porque ele estava distraído. E isso levou ele ao pecado. A gente vê que a distração em si não é um pecado, porque Deus fala aqui que irai-vos, mas irai sem pecar. Ou seja, tem como se irar com a pessoa sem pecar de fazer isso. Então, vamos continuar aqui. O que hoje está nos distraindo da presença de Deus? O que hoje está nos separando, está nos fazendo parar de fazer essas 3 ordenanças dele? A gente pode ver que muitas vezes é um celular, é a família, é os amigos, é aquele momento que você tem de conforto, que é uma benção aquele momento de conforto, aquele momento que você não está fazendo nada, que a gente até fala, né, mente vazia ou oficina do diabo. Mas é um momento que é consagrado por Deus. Deus descansou. Ou seja, mente vazia é um lugar de descanso. Só que a gente tem que ter algo em mente de não sair do plano de Deus para a nossa vida. Quando Jesus ele estava orando no monte lá, ele estava orando lá de noite, né? Já estava de madrugada, e pediu para os seus discípulos ficar vigiando ali no canto, orando também, né? Só que lá embaixo. E ele voltou depois de 1 hora e os discípulos estavam dormindo. E o que ele falou para os discípulos? Vigiem,
Pois o espírito está pronto, o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. E vou dar um adendo aqui, que essa explicação de Jesus, ela não é, vamos primeiro falar isso, né? Não é uma desculpa para você pecar. Não adianta você ficar pecando e falar, carne é fraca, carne é fraca, carne é fraca, e citar esse texto aqui, que isso daqui não é uma desculpa, é um aviso. Que ele fala que a carne é fraca, mas vigiem, porque a carne é fraca. Então é um alerta que Jesus dá para as pessoas. Então para de usar isso como desculpa, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então Jesus falou assim, vigiem. O que significa esse vigiar que Jesus fala? A gente pode ver esse vigiar, além desses 3 mandamentos que ele já deu para fazer a todo momento, é vigiar para a gente não cair em distração. O distração naquele momento não teve nada a ver com o celular, não teve nada a ver com pessoas, mas teve a ver com o cansaço. O cansaço fez se distrair e sair da obra de Deus. Mesmo que eles não pecassem por dormir ou não pecassem por faltar de orar naquele momento, isso daí não foi um pecado, mas aquele é um momento muito importante para Jesus. Tipo assim, não é pecado eu deixar de ajudar, sei lá, fazer uma doação de R$1 para o supermercado. Não é pecado fazer isso daí, aqueles negócios que dá no final da compra, né? Que, você quer retornar um troco para as crianças, não? Recusar isso daí não é um pecado. Mas recusar isso daí pode ser uma distração que nos afasta da presença de Deus. Até porque o sono não era o pecado, mas distraiu os discípulos e afastaram ele da presença. Quando Satanás estava tentando Jesus no deserto, a gente pode ver claramente essa situação sobre o leão está ao redor, porque Jesus ele estava ali no momento que ele mais se distraiu na vida dele, no momento de mais fraqueza de Jesus. Quando ele fez o jejum dos 40 dias, ele ficou com muita fome, com muita sede, e ele sentiu no final a fraqueza da carne humana. Ali ele estava mais páreo para se distrair. E daí a gente pode ver o quê? Que Satanás viu uma oportunidade em Jesus naquele momento. Ele viu uma oportunidade de fazer Jesus pecar e com essa consequência, fazer toda a humanidade se perder. Ele estava astuto, ele nunca vai pegar Jesus no seu auge, quando Jesus estava pregando para multidões. Satanás não foi tentar Jesus nessa hora. Ele não vai tentar pastor em cima de púlpito, ele não vai tentar você pregando a palavra para os outros. Ele vai te tentar no momento que você está sozinho, no momento que você está mais vívido para cometer o pecado. Jesus naquele momento, ele sentiu fome e sede, ele tinha todo o poder do mundo para fazer toda aquela areia do deserto virar comida, não só as pedras. E Satanás, ele atingiu. Esse é o momento oportuno que Satanás achou em Jesus. Ele atingiu Jesus e Jesus, ele cumpriu com a palavra dele, de sempre estar vigiando e não se distrair, de meditar na palavra, de orar a todo momento. Com isso, ele conseguiu counterar é tipo... Ele conseguiu... Agora uma palavra para explicar isso, é meio difícil. Mas conter essa ação de Satanás. Ele conseguiu achar uma escapatória. É mais fácil explicar dessa forma. Porque quando você está sempre vigiando, Satanás ele vai ter momentos oportunos, mas você vai conseguir resistir a ele. Sabe, esse momento oportuno pode ser um luto, pode ser qualquer coisa mesmo. Até um TikTok no celular pode ser um momento oportuno. E é um momento muito fragilizado da pessoa, né? Jesus, ele citou os três versículos lá, né? Para se livrar dessa tentação, para conseguir se livrar desse mal, né? Que Satanás estava agindo na vida dele. E conseguiu permanecer sã. Agora, qual que é a consequência da distração? A consequência da distração, como já foi dito, foi o pecado. Quando Moisés se distraiu aqui, a gente pode continuar aqui no versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: por que não creses em mim, para me santificar diante dos olhos dos filhos de Israel? Por isso não colocarei essa congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá. E daí começou a explicar todas as coisas, né? E essa foi a condenação, sabe? Moisés se distraiu por um momento da vida dele, e aquilo ali foi suficiente para ele pecar e perder toda a congregação de Israel, por causa de um momento de distração. É por isso que Deus fala, vigiai a todo momento, porque a distração, ela está a todo momento. O Satanás está ao seu derredor, não é durante meio-dia até 3 horas da tarde.
é a todo momento estar achando o momento oportuno. A todo momento, você tem que vigiar por causa disso. Você não tem que vigiar para santificar, para ser melhor que os outros, para ser alguma coisa. Você tem que se santificar para resistir a Satanás quando ele atacar, para você perceber o ataque do inimigo. Porque se você não perceber o ataque, o sinal de ataque, você não vai conseguir se defender. Vai ser um ataque furtivo, né, que fala. E a gente pode continuar vendo que é mais ou menos isso a palavra que eu quis trazer hoje. Não tenho muito mais o que alongar. E foi perfeita essa palavra, porque é uma coisa que eu passo muito no meu dia a dia, de distrações, né, de estar envolto com muitas situações do dia a dia, sozinho, com amigos, com momentos que a gente pode se soltar, né, que fala. E eu queria que todos nós estivessem ouvindo esse cultinho, para prestar muita atenção nisso daí. Então vamos finalizar agora com uma oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que veio diretamente do Teu coração para nossas vidas, Pai. Que esses ouvintes, Pai, abençoados, possam ouvir, Pai, e reproduzir essas lindas palavras, Senhor, que o Senhor concedeu para a Tua igreja hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua atitude aqui, Pai, pela Tua ação. Eu consagro a Ti, Pai, e entrego a Ti esse sacrifício, Pai, que eu venho aqui não todos os dias, mas, Pai, uma vez a cada 2 semanas aqui gravar por Ti, Pai. É um sacrifício muito pequeno hoje em dia, Pai, mas eu entrego a Ti, Senhor. Glorificado seja Teu santo nome, Senhor, através desse cultinho. E que Tua palavra, Senhor, venha se espalhar nos nossos corações, Pai. Que seja Teu nome, Senhor, o começo, o meio e o fim, Pai, para todo sempre. Amém, Pai. Glória a Deus. Eu peço aqui que, se é da vontade do Senhor, se estão assistindo, senhoras e senhores, nos visitar aqui na Avenida Centenário aqui, com meus telespectadores. É que tem uma produção aqui em volta, eu estou vendo aqui agora. Avenida Centenário, sala 3, aqui na ruazinha aqui atrás da Cueba. Muito bonitinha a igreja, igrejinha pequena, mas contém à vontade tudo que você precisa, pelo menos para o seu início de jornada na vida com Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre.